Capítulo 1165 Calor da afeição. Os lares humanos eram como um titã. Eles estavam cheios de inúmeras coisas. Dos painéis de chão às menores trivialidades, cada coisa foi projetada e criada por alguém. Os materiais usados na criação das coisas foram produzidos por outra pessoa. Veículos que alguém havia montado os transportaram por estradas que alguém havia construído. A quantidade de esforço e vida escondida em cada lar humano era impressionante. A escala era tão inconcebível que Mordred só podia compará-la a algo com o qual ele estava mais familiarizado, uma abominação tão vasta que sua mera existência era uma calamidade. Mas, na verdade, o mundo desperto era muito mais do que isso. A única criatura com a qual ela poderia ser comparada era um deus. Um deus morto, talvez. Os seres humanos eram como formigas, mas ele poderia facilmente imaginá-los como vermes carniças se contorcendo enquanto eles se banqueteavam com um cadáver divino. Ele podia imaginar isso vividamente. Querido, venha comer. Mordred estava olhando para o mundo através dos olhos da criança. Ele largou os brinquedos e correu para a cozinha. Ele subiu em uma cadeira e sorriu para sua mãe. Ele fez um rosto no prato cheio de vegetais caros e naturalmente cultivados e fez beicinho. Ele se permitiu ser persuadido a comer alguns. Apóstrofo. Não posso prová-lo. Mordred sentiu uma ligeira decepção ao estudar o rosto da mãe. Ela estava olhando para ele com um sorriso. Seus olhos estavam cheios de carinho. Ser amado por alguém era um sentimento novo. Mas como seria amar alguém? Curioso, Mordred pensou em pegar o corpo da mãe e cuidar do garoto. Seria gratificante? Seria pesado? Seria bom? Havia uma maneira fácil de descobrir. No entanto, Mordred sufocou sua curiosidade e permaneceu imóvel. Enquanto o garoto mastigava os vegetais, a mãe ociosa ouvia as notícias. Havia um relatório de propaganda na tela, com uma voz masculina digna entregando um relatório. Com o segundo exército de evacuação a caminho do quadrante sul, os heróicos guerreiros do primeiro exército de evacuação continuam a consolidar suas forças no continente. Apenas alguns dias atrás, a realocação de refugiados da inexpugnável capital do cerco de Falconscourt foi concluída com sucesso. Sob a liderança valente de São Tiris do clã Pena Branca, as baixas entre o posto e arquivo do exército foram mínimas. Mordred sorriu com a menção de um nome familiar. Skitid ainda estava vivo, parecia. Ele estava satisfeito. Entre todos os santos que ele desejava matar, ela era a única que merecia uma morte limpa. Ela o ajudou indiretamente a ser pego. Mas ela também o ajudou indiretamente a escapar. Então, talvez eu não tenha que matá-la. Nos dias seguintes, Mordred viveu a vida de uma criança humana. Ele experimentou o calor do verão, o calor de ser cuidado por uma mãe amorosa, o prazer de brincar com os amigos e a emoção de aprender cartas com um tutor. Foi tudo divertido, mas ele rapidamente ficou entediado. O outro teria adorado, embora, sentindo seu humor se tornar perigoso com o pensamento, ele o perseguiu. Mordred foi sincero quando disse ao garoto que nunca se sentiu triste. Mas ele não estava completamente sem emoção. Havia coisas que ele podia sentir: satisfação, contentamento, prazer, raiva, ressentimento, desprezo. Eu acho que você deve dar uma olhada em Articário do PD. E o ódio, claro. E embora ele odiasse seu pai traidor e Asterion, ele odiava o outro mais. Ah! Não faz sentido pensar nisso. Ele voltou sua atenção para o presente. O garoto em que ele morava era bastante estúpido, como esperado de uma criança. A criança só viu o sorriso da mãe, mas Mordred viu o que estava escondido atrás dela. Preocupação. Fadiga. Solidão. Medo. Depois de alguns dias de observação ociosa, ele deixou a criança e se escondeu dentro dos olhos da mãe. A vida não era todo o calor e alegria de sua perspectiva. Ela colocou um rosto corajoso quando estava com seu filho, mas quando, deixada sozinha, a mulher se permitiu ser fraca e assustada. A cidade estava em tumulto. Tudo estava mudando. A guerra distante já estava afetando a vida cotidiana dos cidadãos. Seus amigos, seus vizinhos, sua família, todos estavam tensos, como se estivessem esperando por uma tempestade. Muitas pessoas tinham saído com o primeiro exército de evacuação. Ainda mais alistou-se e partiu com o segundo. E agora, falava-se de até mesmo pessoas de seu círculo imediato sendo puxadas para o turbilhão do cataclismo distante. A mulher não era uma cidadã de baixo escalão. Seu status era especial, e assim,
Ela sabia melhor do que acreditar na propaganda. Mordred observou, absorvendo seu ponto de vista. Em uma manhã ensolarada, a mulher recebeu um telefonema. Seu rosto se iluminou quando ela trouxe o comunicador ao ouvido. Sim. Eu vejo. É uma notícia maravilhosa. Quanto tempo antes? Oh. Isso em breve? Sim, eu entendo. Ele está indo muito bem. Ele sente a tua falta, claro. Não se preocupe. Eu explico. Estamos muito orgulhosos de você. Posso vir vê-lo? Isso é maravilhoso. Sim. Eu estarei lá. Depois de terminar a chamada, a mulher abaixou as mãos e permaneceu imóvel por alguns momentos. Seus lábios tremiam. Então, ela respirou fundo e colocou uma expressão calma em seu rosto. A mulher se preparou, colocando muito mais esforço do que o habitual para parecer bonita. Sua beleza inconfundível floresceu ainda mais. Depois de colocar seu vestido favorito, ela sorriu para si mesma no espelho e saiu do apartamento. Claro, Mordred, que estava olhando para o mundo, através de seus olhos, fez o mesmo. Quão doce! Em vez de usar o transporte público, eles convocaram um PTV caro e viajaram para uma parte ainda mais luxuosa e bem defendida da cidade. Lá, no coração do NQSC, um vasto complexo que se assemelhava a um híbrido entre uma embaixada e uma fortaleza, grande o suficiente para ser considerado um distrito próprio. A mulher saiu do PTV e se aproximou do posto de segurança. Lá, um guerreiro desperto vestindo cores particulares, preto e vermelhão, parou-a com um gesto educado. Ela sorriu. Bom dia. Estou aqui para ver o meu marido. Capítulo 1166, Homecoming. A mulher não teve problemas para passar pelo posto de segurança. Assim, Mordred entrou na fortaleza do grande e poderoso clã Valor. Seu local de nascimento. Foi fascinante voltar aqui. Mordred não considerou exatamente este lugar sua casa, mas ele se lembrou bem. Não de quando ele viveu aqui durante a primeira infância, mas do tempo que ele passou aqui logo após voltar do Reino dos Sonhos. Ele tinha 12 anos. Ou era 13? E já era um desperto. Chegando o Bastião primeiro, e depois chegando a este belo lugar. Tudo no mundo desperto tinha sentido suave, mas seu retorno não era nada como ele tinha imaginado. Enquanto as memórias brilhavam em sua mente, Mordred sentia uma emoção sombria e sufocante surgir das profundezas de sua alma. É a vez de Noisnotitime. Infiltrar-se na fortaleza já era um risco. Ele não podia se permitir agir precipitadamente. Sua família não era tola. Eles tinham salvaguardas para detectá-lo, e foi preciso muito esforço para tornar esse momento possível. Se havia uma coisa em que Mordred era bom, era permanecer frio e calculista. Então, não importa o quanto ele quisesse deixar ir, ele tinha que se segurar. Essas pessoas não eram seus inimigos, de qualquer maneira. Eles eram apenas servos. Os mestres estavam escondidos com segurança atrás de defesas muito mais impenetráveis. A criança e a mulher que ele estava observando nas últimas 2 semanas não eram pessoas aleatórias, é claro. Eles eram o filho e esposa de um retentor desperto do grande clã Valor. Normalmente, uma família como essa teria residido dentro da própria fortaleza, mas com o guerreiro passando a maior parte de seu tempo no Reino dos Sonhos, a mulher queria viver mais perto de sua família. Essa era uma vulnerabilidade que Mordred planejava explorar. E agora, ele estava dentro do complexo, escondido nos olhos da mulher enquanto ela corria para encontrar seu marido. Ela parecia estar familiarizada com o complexo, navegando facilmente entre a multidão de edifícios, campos de treinamento e parques. A fortaleza foi perfeitamente mantida, pitoresca e tranquila. Pelo menos na superfície. Atrás da bela fachada, no entanto, escondia uma tensão explosiva. O grande clã Valor estava se preparando para a guerra. A mulher não parecia preocupada com isso. Tudo o que ela se preocupava era com o marido. Mordred foi tocado. Amor por seu filho, amor por seu parceiro. Ela é apenas cheia de carinho, sem pensar 2 vezes. Que peculiar. Depois de passar algum tempo com essa família, ele não pôde deixar de se sentir um pouco apegado. Eventualmente, a mulher fez o seu caminho para um edifício particular. Lá, fileiras de cápsulas de dormir estavam estacionadas em quartos fortemente defendidos. Havia alguns aposentos, também, e era lá que seu marido estava esperando. Ao vê-lo, ela sorriu de alegria. Um sorriso brilhante apareceu no rosto do homem também. Estás aqui.
Sem perder tempo, eles se abraçaram. O marido parecia ser um sujeito bom o suficiente, embora um pouco sério demais. Como um desperto servindo ao grande clã Valor, ele tinha muitos privilégios, mas também muitos deveres. Retentores despertos tiveram que passar longos meses no Reino dos Sonhos, protegendo Bastion uma das outras citadeus sob o controle de Valor. Às vezes, eles eram enviados em missões perigosas. Às vezes, não voltavam. Eu acho que você deve dar uma olhada em Articário do PD. Mesmo que estes fossem alguns dos melhores lutadores da raça humana, o Reino dos Sonhos era o Reino dos Sonhos. Ninguém estava seguro lá, muito menos apenas despertado. Não foi surpresa que a vida da mulher estivesse cheia de medo e preocupação. Coisa ruim. A reunião foi doce, mas infelizmente breve. Mesmo que o desperto tivesse acabado de voltar para o mundo desperto, ele não estava voltando para casa. Em vez disso, ele estava se preparando para embarcar em uma nova missão. Mordred ouviu com um leve sorriso. É uma grande honra. Oportunidade, claro. O próprio São Madoc vem conosco. Até mesmo Lady Morgan estará lá. Se eu puder me distinguir na frente deles, então mesmo receber o apoio dos anciãos para se tornar um cavaleiro não estará fora de questão. Você sabe que eu sou bem respeitado entre os homens. Tudo o que eu preciso é um último empurrão. Você pode imaginar como nossas vidas mudarão se eu ascender? Não vou embora com tanta frequência. A mulher sorriu, mas Mordred podia sentir sua apreensão. Ela escondeu bem, porém, não querendo sobrecarregar o marido. É claro. Apenas tenha cuidado, ok? Ouço coisas terríveis sobre a Antártida. O homem sorriu. Por que você está nos comparando com esses cães lamentáveis? As pessoas que servem o governo mal podem ser chamadas de despertas. Mas nós somos os guerreiros do valor. Mordred ficou encantado. Ele pensou que teria que pular entre dezenas de pessoas para encontrar alguém designado para a força de expedição do Quadrante Sul. Quão sortudo ele teve ao tropeçar em uma pessoa adequada tão cedo. Do filho, à mãe, ao pai. Foi tão rápido. O desperto e sua esposa conversaram, expressando sua afeição pelo outro. Mas então, inevitavelmente, eles tiveram que se separar. Quando a bela mulher saiu para voltar para seu filho, Mordred permaneceu nos olhos do homem. Ele estava indo para a Antártida. Nas semanas seguintes, ele permaneceu escondido nos olhos do guerreiro desperto, percebendo o mundo através deles. Ele treinou, ele preparou. Ele pensou em sua esposa e em seu filho. Lenta mas seguramente, a força de expedição foi reunida e se preparou para ir à guerra. O verão terminou e o outono abraçou o mundo. O homem estava animado, mas também nervoso. Ele se dedicou ao que estava por vir. O Mordred também. No dia em que eles deveriam embarcar na jornada através do oceano, ele orou aos deuses mortos. Então, sabendo que poderia não haver uma oportunidade de fazê-lo mais tarde, ele enviou uma mensagem doce para sua esposa. Finalmente, ele saudou São Gileade, o cavaleiro de verão, e seguiu o nobre transcendente até um navio. Este homem tem uma bela esposa e um filho bonito. Ele é realmente afortunado. Mordred lembrou-se dos dias em que viveu na casa do guerreiro desperto com carinho. Na primeira noite no mar, ele apagou a alma do homem e tomou seu lugar. Capítulo 1167 Roupas novas do príncipe. Tomar o lugar de alguém não foi uma experiência nova para Mordred. No entanto, era uma coisa perigosa todas as vezes. Não que ele se importasse. Ele estava muito fraco no início de tudo. Ao contrário da maioria dos outros membros de sua família, Mordred não havia recebido um aspecto que o ajudasse, em um confronto direto. Ele não era como seu pai, seus tios e tias, ou seus primos. Ele não era como Morgan, que tinha nascido no campo de batalha e foi feito mais forte, mais rápido e mais resistente após o despertar. Ele nem sequer estava a par com aquele canalha divertido, Sunless. Sua força física era, objetivamente, risível. Tinha ficado um pouco melhor agora que Mordred alcançou uma classe mais alta, mas esse era o seu limite. Esse nível não era suficiente para enfrentar o calibre das ameaças que ele estava enfrentando, e não havia outra maneira de reforçar sua proeza de combate sem uso de memórias. No entanto, ele não podia usar memórias dentro da alma de alguém. Ele só conseguia refletir o que já estava lá. Como um dorminhoco, Mordred tinha sido capaz de ver através de reflexões, bem como viajar através deles, tanto mental como fisicamente.
Ele também tinha sido dotado com a capacidade de criar ajudantes, quebrando sua alma. É claro que, naquela época, ganhar um novo núcleo de alma para criar uma reflexão não tinha sido fácil. Besta espelho. Beast. Foi sua primeira criação. As crianças humanas tinham amigos imaginários, mas Mordred tinha Beast. Para uma criança solitária que cresceu no reino dos sonhos, ter um companheiro, mesmo que fosse uma besta adormecida sem sentido no início, era significativo além das palavras. Sua besta espelho tinha ido embora agora, no entanto. Essa foi outra coisa que sua família teve que pagar. De qualquer forma, as coisas mudaram depois que ele despertou ancorando-se a uma cidadela. Mordred tinha recebido sua segunda habilidade, o que fez as pessoas desconfiar dele. Isso foi porque ele poderia entrar em suas almas através de seus olhos, e destruí-los. O problema era que ele tinha que derrotar a alma primeiro. Durante uma batalha de alma, Mordred podia confiar apenas em sua própria destreza e em refletir o poder da alma que ele estava invadindo. Derrota significava morte, mesmo para ele, assim como ele quase pereceu ao tentar tomar o corpo de Sunless. Ah, que memória emocionante foi essa! O aspecto de Mordred não ajudou em uma batalha, enquanto o desperto cujas almas ele invadiu geralmente possuía um grande domínio de seus aspectos e ferramentas. Ele, por outro lado, não tinha experiência em usá-los. Então, para vencer e sobreviver, Mordred teve que obter uma melhor compreensão do poder do inimigo do que o inimigo possuía, geralmente em questão de segundos. Era como dar a um novato uma espada afiada e enviá-los para um duelo até a morte contra um espadachim veterano que vinha aprimorando sua habilidade por muitos anos. As almas corrompidas de Nightmare Creatures eram ainda mais mortais, embora por outras razões. Eu acho que você deve dar uma olhada em Articário do PD. Então, como é que ele ganhou? Por ser melhor. Por ser mais inteligente, por ter maior habilidade, por possuir uma compreensão mais profunda do combate. Quebrando e manipulando seu oponente, desmantelando sua confiança e voltando suas forças contra eles. Não havia nenhum truque, apenas will. Não foi fácil. E, no entanto, Mordred ainda não havia perecido. Ah, e também foi divertido. A melhor maneira de vencer uma batalha de alma, no entanto, era se preparar. Se ele criou uma oportunidade para estudar o inimigo com antecedência, para aprender os detalhes e complexidades de seu aspecto, então ele não teve que entrar em uma batalha de alma cegamente. Era ainda melhor se ele tivesse conseguido agitar o inimigo, tornando sua alma mais fraca. Então, pegar o corpo do guerreiro desperto depois de embarcar no navio não tinha sido muito difícil. Mordred estava olhando para o mundo através de seus olhos por semanas, afinal. Ele até sabia os nomes e rostos de sua esposa e filho. Na verdade, ele poderia ter conhecido esses dois melhores do que o próprio homem. Isso é melhor. Olhando para o rosto do homem no espelho, Mordred sorriu. Então, ele apagou esse sorriso e o substituiu por outro, muito mais sério e brilhante. Foi assim que o homem sorriu. Mordred mudou sem esforço sua postura, sua expressão facial, o brilho em seus olhos, a tensão sutil em seus ombros. Toda sua presença mudou, tornando-se indistinguível de como o homem morto tinha se mantido. Olhando para o espelho com aquele novo sorriso no rosto, Mordred sussurrou com sinceridade impecável: glória ao grande clã Valor. Mordred desfrutou de uma viagem através do mar na companhia dos outros guerreiros despertos de Valor. Ele treinou, comeu e passou o resto do tempo com essas pessoas. Ele gostava muito deles. O estoico Kras desperto, a bem-humorada Agathe desperta, o despreocupado Varo desperto e os outros membros de sua coorte. A sensação de camaradagem que eles compartilhavam era curiosa e deliciosa. O respeito a admiração que sentiam pelo homem cujo corpo Mordred estava usando também era refrescante. Isso o fez sentir um pouco de responsabilidade por essas pessoas, o que foi uma experiência nova. Mesmo saindo de Liaidon era desagradável estar por perto. Eu me pergunto como as coisas estão indo no quadrante sul. Até agora, os emissários de Song já haviam chegado lá. O saco de sangue do Cezanne, Bast, já deve ter começado a produzir os espelhos. Não havia nenhum ponto real para esses espelhos, é claro. Era apenas algo sem sentido que Mordred os instruiu a fazer, a fim de adicionar combustível à chama da suspeita de sua família. O homem provavelmente seria eliminado, em algum momento, mas isso não foi uma grande perda para o grande clã Song. Por que é que o Mordred se importaria? Então,
Finalmente, uma linha escura apareceu no horizonte. O comboio chegou à Antártida. De pé no convés de um enorme navio de guerra, Mordred olhou para o céu cinzento e sentiu o vento frio acariciando seu rosto. O chamado do pesadelo agrediu sua mente, enchendo-a com uma cacofonia de sussurros enlouquecedores. Ele suspirou. Que lugar triste! Enquanto contemplava a vista à sua frente, uma voz familiar gritou: Guerra! Prepare-se! Estamos a atracar em meia hora. Virando-se, ele olhou para seus companheiros e sorriu. Não seja tolo, Agathe. Um guerreiro do valor está sempre pronto. Capítulo 1168. Rostos familiares. Houve uma batalha furiosa. Santos e titãs entraram em confronto, fazendo o chão tremer e o céu se estilhaçar. Uma horda ilimitada de criaturas pesadelo fluiu como um mar de escuridão, atacando a formação de soldados humanos. Uma enorme tartaruga eixo ergueu-se acima do campo de batalha, com um forte de pedra em pé em sua concha inexpugnável. Mordred lutou na batalha. Limitado ao nível de poder de um desperto, ele se afogou na maré de abominações, matando um após o outro enquanto protegia a vida de seus companheiros guerreiros. Graças à sua espada rápida, nenhum dos membros de sua coorte caiu. Eles foram vitoriosos. Após a batalha, inundado com o sangue das criaturas pesadelo, seus companheiros olharam para ele com alegria triunfante. Guerreiro! Deuses! Quase perdi o braço. Se não fosse por ti, nós mostramos a eles, não foi? Eu pensei que morreria lá, por um momento. Mordred olhou para eles e balançou a cabeça. Agarre um aperto e haja com decoro digno dos guerreiros de valor, especialmente tu, Varo. Lady Morgan e Saint Madoc estão conosco. Claro, ganhamos. Ele voltou para o acampamento temporário com o resto do valor desperto, lavou a sujeira da batalha de si mesmo, e atendeu aos seus deveres. Havia muito a ser feito. Em algum momento, Mordred se viu subindo a carapaça da tartaruga eixo para entregar uma mensagem importante aos seus comandantes. Uma bela jovem com cabelos pretos e olhos de vermelhão apareceu para guiá-lo através das enfermarias. Ele ficou um pouco mais reto ao vê-la. Era o Morgan, claro. A irmã dele. Seu tio também estava lá, tão dominador e perigoso quanto ele se lembrava. Há notícias, Skirwarren. Mordred fingiu estar impressionado com o fato de que Morgan sabia seu nome enquanto ele imaginava lentamente desmembrando e matando-a. Foi um pensamento agradável. Inclinou-se, e depois disse com profundo respeito em sua voz: Recebemos uma palavra do cavaleiro Stad, minha senhora. Sua coorte havia sobrevivido à segunda noite e garantiu uma posição fortificada. Seu relatório indica que a adivinhação parece ter sido correta. Sua irmã suspirou e perguntou, finalmente, algumas boas notícias. E o resto dos batedores? Mordred fingiu estar angustiado com a morte de companheiros guerreiros de valor, enquanto esperava que suas mortes fossem lentas, horríveis e excruciantes. Perdido ou forçado a entrar nas sementes, minha senhora. No entanto, agora que conseguimos vários pontos de entrada, as próximas coortes que enviamos sobreviverão, honrando seu sacrifício. Seu tio finalmente falou, a coisa mais importante agora é reforçar Stad. Sua missão pode muito bem decidir o resultado desta fase do conflito. Warren, diz aos teus homens para se prepararem. Assim que voltarmos à capital do cerco, transportarei-te pessoalmente para o deserto. Você deve ter sucesso a qualquer custo. Se a minha sobrinha não se opuser, claro. Mordred segurou o desejo de sorrir. Sua irmã sorriu. Porque ela se parecia tanto com ele. Foi um pouco enervante. Por que eu faria? O escudeiro Warren tem uma lâmina afiada, e seus companheiros são os mesmos. Eles trarão glória ao clã Valor. Oh! Bendito! Segurando um sorriso brilhante, Mordred colocou uma expressão de devoção zelosa em seu rosto e roubado e uma pitada de alegria em sua voz roubada. Você me honra, Lady Morgan. Sir Madoc. Não o desiludiremos. Irradiando orgulho, ele lutou contra o desejo de rasgá-los e se virou. Ah! Irmã, tio, vamos encontrar-nos outra vez em breve. Alguns dias se passaram. Mordred continuou a desempenhar o papel de Skirwarren fielmente. Ele havia se comunicado com Seizan através dos espelhos, mas fora isso, seu tempo foi gasto fingindo ser um guerreiro leal da Valor tanto na Antártida quanto no Bastião. Essa foi outra dificuldade, de tomar um corpo desperto. Ele não estava livre de ser puxado para o reino dos sonhos toda vez que dormia.
Mordred poderia cortar o laço que ligava o Arryn à grande cidadela, mas isso revelaria sua verdadeira identidade, é claro. Passar tempo no castelo da família também foi interessante. Mesmo que estar dentro do domínio de seu pai fosse perigoso, ele foi forçado a ser extremamente cuidadoso. Eu acho que você deve dar uma olhada em Articária do PD. A outra desvantagem de usar um corpo desperto era que ele o tornava vulnerável. Não só o próprio poder de Mordred como mestre foi contido, mas os magros poderes que o Arryn possuía não eram suficientes para protegê-lo. Usar o corpo de um mestre, ou mesmo de um santo, teria sido muito mais seguro. No entanto, isso era exatamente o que sua família estava esperando, então se contentar com um desperto impotente era uma forma de camuflagem por si só. Mordred teria até usado uma pessoa mundana, mas tal embarcação não estava alinhada com seus objetivos. Realmente, ter qualquer tipo de corpo é suficiente. Ele relutantemente se lembrou dos longos anos que passou como uma reflexão desencarnada enquanto caminhava para uma APC em particular. Desta vez, Mordred estava fazendo o papel de um mensageiro. Ele bateu educadamente na escotilha do veículo e limpou a garganta. Depois disse solenemente: Lady Swanwolf Tifalin, ascendente Unles. Lady Morgan está convidando você para se juntar a ela no veículo principal em sua conveniência. Um par de rostos familiares emergiram da PC. Unles tinha mudado um pouco. Sua disposição sombria parecia ter se tornado mais reservada, mas ao mesmo tempo muito mais sombria. Mordred teve que se segurar para não sorrir. Esse cara. Mesmo que Mordred tivesse tentado matá-lo em várias ocasiões, o pequeno e desonesto Ive de alguma forma conseguiu sobreviver. Unles tinha até arruinado seus planos meticulosamente preparados e arduamente realizados no pesadelo. No entanto, Mordred gostava estranhamente da espinhosa sombra. Unles era um companheiro tão interessante. E um portador do aspecto divino, não menos. Embora Mordred realmente quisesse separar o jovem por causa do que havia acontecido na Cidade do Marfim, ele também se sentiu relutante em. Unles era um espectador nos crimes dos domínios, afinal. É a segunda pessoa. Os olhos de Mordred ficaram um pouco frios quando ele viu o belo oráculo. Esse Swanwolf Tifalin estava do lado de Valor, mas mais do que isso, ela era problemática. Se Mordred soubesse o incômodo que ela se tornaria quando sentisse pela primeira vez sua presença no Templo da Noite, ela não poderia deixar de ser. Ele teria feito mais um esforço para eliminar o oráculo alguns meses depois, quando ela voltou para a cidadela com Unles. Mas agora, ele tinha que ser cauteloso com seus potentes poderes de adivinhação. O ritual doloroso que ele havia realizado na Torre de Nether deveria protegê-lo do olhar de Cássia, entre outras coisas, mas nunca se sabia do que um portador de um aspecto sagrado era capaz. Unles lançou um olhar escuro para Mordred e balançou a cabeça. Parecia que ele ainda não gostava dos servos dos grandes clãs. Apesar de passar o tempo na companhia de um Seneschal. Bom para você, Unles. Fique assim. Mordred colocou uma expressão neutra e manteve um silêncio respeitoso enquanto escoltava os dois até o veículo principal da coluna. Depois que os guardas os deixaram entrar, sua tarefa acabou. Ele teve um vislumbre de Shanjing estar através da escotilha aberta. No entanto, a última, filha do clã Chama Imortal, era linda, fria e enigmática. Mesmo depois de observá-la através dos espelhos, Mordred não sabia o que fazer dela. Ele teria acreditado que ela era exatamente o que as pessoas pensavam que ela era, uma imagem de um nobre guerreiro desperto, um valente herói totalmente comprometido em defender o mundo desperto dos terrores do feitiço do pesadelo, senão pelo fato de que o suposto herói era, de fato, um Draenspawn. E os Draenspawns nunca foram o que pareciam. Como Shanjing Star tinha sido adotada por sua família, ela também teria que morrer. No entanto, Mordred não a odiava. Ele também estava certo de que o velho tinha planos para o último descendente da Chama Imortal. Então, isso também pode ser útil para ele no futuro.